eu trouxe o Thiago aqui para fazer as perguntas que ele já me fez e que eu quero compartilhar aqui com vocês, que vai ajudar muito a entender como fazer o seu filho de menor investir ou como fazer os investimentos para o seu filho que é de menor ou que é até um bebê ainda. Pronto, então, Thiago, qual é a sua primeira pergunta relacionada a como uma pessoa de menor pode começar a investir? Cara, por que esse negócio de investir, mesmo sendo de menor, é importante? Por que é importante? Bom, saber, entender sobre investimentos na infância para uma pessoa, por exemplo, como o Thiago, que possui 14 anos. Como ele já possui 14 anos, ele já entende, ele já consegue aprender sobre investimentos. Então, para o jovem que já entende, conhecer sobre esse assunto, aprender da forma correta, irá mudar a vida dele no futuro. E isso também é o que vai acontecer no caso da pessoa ser um bebê e crescer já tendo uma carteira de investimentos. Ela já vai saber, quando começar a entender, ela já vai saber que é uma investidora e vai querer aprender mais sobre isso. Sem contar que você chegar na fase adulta já com um patrimônio investido, isso vai te dar mais clareza e sabedoria na hora de escolher a profissão. E você vai escolher uma profissão por amor. E não só escolher uma profissão por conta do dinheiro. Isso com certeza vai te fazer escolher com mais sabedoria e escolher aquilo que você realmente ama fazer. Entendo. Mas por que investir uma parte do meu tempo e do meu dinheiro nisso? Bom, muito bom. Isso irá fazer você ter uma vida muito mais próspera no futuro, fazendo assim com que muitos dos problemas financeiros que poderiam acontecer lá na frente sejam extinguidos. Bacana, mas quais são os maiores benefícios disso? Bom, os benefícios de montar uma carteira para o seu filho, ou se o seu filho já possui mais que 10 anos, por exemplo, ele começar a investir, ele mesmo montar uma carteira para ele, é ter a certeza de que você não vai precisar mais dar ajuda financeira aos seus filhos na fase adulta. E assim poder viver uma vida mais tranquila no futuro, sabendo que os seus filhos também estão tranquilos financeiramente. Então, o Thiago começar uma carteira agora para ele vai fazer com que os seus pais, lá na frente, tenham uma vida mais tranquila, consigam viver com mais tranquilidade sabendo que o seu filho está tranquilo financeiramente. Isso para os pais é uma coisa muito importante. Os pais colocam isso com certeza como prioridade. Ajudar os filhos sempre é uma prioridade. Então fazer isso o quanto antes, logo cedo, vai te dar uma aposentadoria mais tranquila também. Esse é um super benefício. E também um super benefício é que quando você está investindo para o seu filho, você está aproveitando um dos fatores mais importantes que existe, que é o tempo. Nos investimentos, o tempo é o fator mais importante. É óbvio que todo o restante é a quantidade em que você vai investir, o tempo que você vai ter para investir e os rendimentos. Esses 3 fatores são muito importantes. Porém, o tempo ele é o mais importante. Por quê? Por exemplo, se o Thiago começa a investir hoje com 14 anos de idade, um valor baixo, vamos supor R$200, e vamos supor que eu, que tenho 30 anos de idade, vou começar a investir hoje R$1.000. E o Thiago investe os R$200 dele até ele fazer os 30 anos de idade, que é o que eu tenho hoje. E depois ele para de investir até os 60. E eu vou investir hoje com 30 anos R$1.000 até os meus 60 anos. Ou seja, eu vou investir por 30 anos eu vou investir R$1.000. Mesmo assim, lá na frente, o Thiago vai ter muito mais dinheiro do que eu. Por quê? Porque o Thiago aproveitou o melhor fator, que é o tempo. Então, de longe, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é montar uma carteira para os seus filhos, ou incentivar o seu filho que talvez já tenha acima de 10 anos, por exemplo, e ele já pode aprender a investir, incentivá-lo a ele mesmo fazer uma carteira de investimentos para ele. Ou seja, o melhor passo que o Thiago está dando na vida dele é começar a investir com 14 anos. Poderia ter começado a investir antes, só que nunca é tarde. Então, se o seu filho é recém-nascido, já aproveita esse fator extremamente importante que é o tempo. Nunca é tarde. Se seu filho tem 14 anos, como o Thiago, que tem 14 anos, e ele começar a investir hoje, ele já vai estar anos-luz na frente de uma pessoa que tem 20 anos e vai começar a investir, quando tiver o seu primeiro salário, por exemplo. O Thiago hoje pode investir a mesada dele. A pessoa que já está com 30 anos e começa a investir o salário ali, vai ter menos dinheiro investido do que o Thiago em relação ao tempo. Então a pessoa que começou a investir depois, tecnicamente, vai ter menos dinheiro do que o Thiago. Bom, pessoal, como eu estava falando, eu estou aqui com a calculadora de juros compostos da Mobius. E eu vou calcular aqui para vocês a proporção de juros, tá bom? O valor final fica um valor menor, mas eu quero que vocês prestem atenção na proporção dos juros, o quanto que rende de juros sem ter esforço de investimento. Então vamos lá. O Thiago investiria R$100, ele investiria R$100 inicial,
e R$100 todo mês. Esse eu vou fazer o exemplo com ele investindo R$100, tá? Com um rendimento de 10% ao ano. Lembrando que o Thiago vai investir de 14 anos até os 30 para acompanhar a pessoa que vai investir de 30 até 60, tá bom? Então, de 14 anos até os 30 vão ser 16 anos. Calcular. Pronto. Até os 30 anos, o Thiago investiu R$100 todo mês, retornou para ele R$45.000, beleza, um valor baixo. Só que ele investiu 19 mil e teve um total em juros de 26 mil, que foi mais do que o dobro de juros. Ok, guarda essa informação. Então, até ele igualar com o adulto de 30 anos, ele chegou a R$45.000 no total, lucro, juros, mais o valor investido. Agora vamos calcular o valor do adulto que vai investir dos 30 anos até os 60 anos, tá? Eu vou colocar aqui como se ele estivesse investindo R$500 por mês, tá? 5 vezes a mais do que o Thiago. R$500 por mês com um rendimento de 10% ao ano por 30 anos. Pronto. Então, o adulto investiu por 30 anos R$500. Ele chegou aos 60 anos com 1.040.000, valor investido R$180.000, total em juros 859.646. Vamos ver aqui na calculadora quantas vezes ele multiplicou o valor investido. Então foi 859.646,36 dividido por 180.500. Pronto, deu 4,76. Então, o valor que ele multiplicou do total investido foi 4,76 vezes. Gravem esse número, 4,76. Agora vamos ver quanto que o Thiago vai ter depois de 30 anos investindo dos... Aliás, quando o Thiago chegou aos 30 anos, ele parou de investir, ok? Então, ele tinha aqui 45 mil e parou de investir. Ou seja, ele investiu R$100 até os 30 anos. Depois dos 30 anos, ele parou de investir. O dinheiro dele vai ficar lá rendendo e ele não vai ter mais sacrifício nenhum. Então, aqui vai ser zero. Com a mesma taxa de 10%. E por 30 anos. Então, sem ter nenhum esforço, apenas com o valor que o Thiago já investiu, ele teve R$794.687,48. Ele investiu o valor de R$45.542. Foi o valor que ele investiu aos 30 anos. E deixou esse valor rendendo os 10% anual. Olha quanto que deu somente de juros. Vamos ver agora qual o valor que foi multiplicado. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Pronto. O valor investido foi multiplicado do Thiago por 749.145,09 dividido por 45.542,39. Então, o Thiago investiu o seu patrimônio 16 vezes. Pessoal, 16,45 vezes. 16 vezes o valor que ele deixou lá após os 16 anos que ele investiu R$100 e depois ele não teve mais sacrifício nenhum. Lembre-se que o adulto que investiu dos seus 30 anos até os 60 investiu R$500, 5 vezes a mais do que o Thiago investiu lá desde a juventude dele. Então, essa é a importância do tempo nos seus investimentos. O tempo do Thiago foram 16 anos mais 30. Foram 46 anos, sendo que dentro desses 46 ele só investiu R$100 por 16 anos. Já o adulto investiu R$500, 5 vezes a mais do que o Thiago, e teve um retorno de apenas 4 vezes o valor investido. Então, as grandes vantagens de você montar uma carteira para o seu filho ou sua filha, recém-nascidos principalmente, são conseguir escolher no futuro a profissão que mais ama, não pelo dinheiro, dar tranquilidade para vocês no futuro, os pais, poder realizar os sonhos sem impactar outras áreas, se aposentar muito mais cedo, sem depender do governo, e muitas outras que eu acho que já nem é tão importante citar aqui, porque só essa já muda completamente a sua vida.